Bem, neste caso nós vamos ter agora a aplicação das leis de Newton num plano inclinado. Inicialmente nós temos aqui um plano inclinado sem atrito, inclinado à horizontal de um ângulo θ, e temos ali um carrinho. Esse carrinho ele está inicialmente em repouso, velocidade inicial nesse ponto igual a zero. E ao ser abandonado, esse carrinho vai descer, aumentando a sua velocidade. Então ele vai descer com determinada aceleração. Como é que encontramos a aceleração de descida desse carrinho? Bom, nesse caso observe que atua nele a força-peso. Vou desenhar aqui a força-peso atuando nele, vertical para baixo, peso do carrinho P. E é ela que faz com que o carrinho tenha um movimento de descida. Ele se move na direção paralela da superfície, essa paralela que nós chamamos de x. Bom, toda vez que a força que produz o movimento não tem a mesma direção do movimento produzido por ela, nós temos que utilizar o recurso geométrico de decomposição. Então, vamos fazer aqui a decomposição do peso. Trazendo o peso para a direção x, a decomposição sempre ocorre aqui a 90 graus, e esse vetor ele é chamado de px. Trazendo a decomposição aqui para a direção y, essa outra decomposição nós vamos chamá-la de py. Observe que o peso faz duas coisas. Ao mesmo tempo que ele mantém o carrinho em contato com a rampa, ele também faz com que o carrinho desça a rampa. Como não tem atrito, não tem nenhuma força tentando evitar o deslizamento do carrinho. Então, nenhuma força subindo aqui na direção x. Nós vamos ter também aqui a força normal. Essa força normal é a força de contato que a superfície aplica no carrinho. É uma força antipenetração. Então, aqui tem a força normal. Observe que Py e normal estão em equilíbrio. Então, a força que faz com que ele se mova de modo acelerado é Px. E esse tipo de força é a força resultante, a força que no final das contas acelera o corpo. Força resultante, massa vezes aceleração. Então, nesse caso, a força resultante é o Px, que é massa vezes aceleração. Mas o Px, qual é a relação dele com o peso? Bom, observando aqui o triângulo feito pelo plano inclinado, nós temos na base o ângulo θ, aqui 90 graus, e aqui nós vamos ter esse ângulo que vamos chamar de ângulo φ. Observe que esse ângulo é o mesmo que está aqui, φ, aqui 90 graus. Então, o ângulo que resta para esse triângulo aqui feito pela decomposição do peso é o ângulo θ, nesse ponto. Então, observe que Px é cateto oposto a θ. Num triângulo retângulo, nós podemos dizer que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse triângulo aqui, se nós formos aplicar essa propriedade trigonométrica, nós vamos ficar com o seguinte resultado. Seno de θ igual a cateto oposto, que é o Px, sobre a hipotenusa, que vai ser o tamanho ali do vetor vermelho, que é o peso. Fazendo a multiplicação cruzada, vamos ter Px igual a P seno de θ. Px igual a mg seno de θ. Então, retorne para cá e coloque Px no valor do que ele é. Ele é mg seno de θ igual a ma. Observe que a massa não importa. Então, a aceleração de descida em um plano inclinado sem atrito vai ser g seno de θ. Nós tivéssemos ali, por exemplo, um ângulo de 30 graus e gravidade 10. Aqui ficaria 10 vezes seno de 30, 10 vezes meio. A aceleração de descida seria 5 metros por segundo ao quadrado. É isso aí. Obrigado e até a próxima.